modificados, encorajados ou inibidos pelo prolongado processo de socialização. Esses hábitos e costumes incluem o uso de substâncias como álcool, fumo, hábitos dietéticos de exercício. Então, aqui a gente já entende que estilo de vida vai muito além, né, de apenas comer bem e fazer atividade física. A gente tem um meio, né, em que a gente vive, né, nós como sujeitos somos frutos do meio, então as políticas públicas, sociais, né, dependendo de qual cidade, se esse paciente, se esse colaborador mora em um grande centro, né? Será que existe algum tipo de esporte ali perto, algum tipo de espaço para atividade física, né? Um mercado, uma feira. Então, a sociedade também determina o estilo de vida como um todo. E quando a gente olha para o mundo, o que que a gente observa? 70% das pessoas no mundo hoje são sedentárias. E o que que é considerado sedentarismo pelo OMS? É quando a gente acumula menos de 150 minutos de atividade física por semana. E aí, esse sedentarismo está associado a 54% das causas de infarto, 50% das causas de AVC e 37% das causas de câncer. Então, observem que como, né, trabalhar esse estilo de vida ajudaria a prevenir muitas doenças crônicas que estão bastante prevalentes aí na nossa sociedade, inclusive entre os profissionais de saúde, tá? E aí, estilo de vida é importante, né? Então, embasando mais da importância desse assunto, a gente sabe que 63% das mortes por doença crônica não transmissível estão relacionadas ao estilo de vida, né? E 80% dessas doenças poderiam ter sido evitadas com mudança do estilo de vida, que a gente vai definir logo à frente o que que seria isso, tá? E é um dado interessante, né? Nesse estudo que eu peguei essas informações epidemiológicas, ele mostra para a gente que 80% da população tem interesse em mudar o estilo de vida, porém não sabe como fazer, né? Então, falta uma orientação dos profissionais de saúde de como guiar esse caminho para a mudança do estilo de vida. Outro dado interessante, se a gente fizesse pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, a gente reduziria em 30%, né, o impacto das mortes por doenças crônicas não transmissíveis. Então, isso é para alertar, né, que tanto a sociedade como um todo, como a sociedade dos profissionais de saúde, a grande maioria ainda é sedentária, né? Aqui eu trouxe para vocês um panorama do sobrepeso e da obesidade no mundo, né? Algo para a gente ficar atento. Então, a gente sabe que se a gente soma sobrepeso com obesidade, né, aqui em todos, né, em toda a parte do mundo, em adultos, a gente tem aproximadamente 30% da população mundial acima do peso. E aí, quando a gente avalia também o sobrepeso, né, de uma forma mais fácil de ser visualizada, né, o que que a gente observa? Que no Brasil, a gente está aqui com 60% da população brasileira acima do peso. Quando eu falo acima do peso, a gente inclui todos os pacientes com sobrepeso e todos os pacientes com obesidade. E por que que é importante a gente ter esse entendimento? Porque muitos pacientes, tá? Muitos profissionais de saúde, né, têm obesidade ou têm um sobrepeso e não sabe desse diagnóstico, né? Ou não tem entendimento que a obesidade é uma doença crônica, né, recidivante, que leva a diversos impactos na saúde mental, na saúde física, no aumento do risco de desenvolver doenças crônicas, no aumento do risco de desenvolver câncer, que hoje é uma doença que também está em crescimento no nosso país, porque está totalmente associada ao nosso estilo de vida, né? Esse aqui é um dado mais recente do panorama de obesidade no Brasil. Então, a gente tem hoje 31% da população brasileira com obesidade. Quando a gente fala obesidade, quando tem o IMC acima de 30. O IMC é uma continha que a gente faz, onde a gente pega o peso,
divide pela altura ao quadrado em metro do paciente e classifica. Essa classificação da obesidade é muito importante porque ela determina para o médico qual é o tipo de tratamento que vai ser guiado, né, nesse caso. Se a gente pega e soma sobrepeso e obesidade, observem que a gente tem mais de 60% da população brasileira acima do peso. Então, se a gente for para parar para pensar, obesidade e sobrepeso hoje no Brasil é a doença mais prevalente, né? E ainda muito subdiagnosticada, né? Por conta de várias situações, né? Estigma, né? Vergonha de procurar ajuda. E aí, será por que que a população brasileira está ganhando peso e está ficando com obesidade, né? Peguei alguns cortes de notícias aí do último ano, né? Fast food atinge 13 milhões de brasileiros no primeiro trimestre de 2023. Então, o brasileiro está tendo mais acesso à alimentação rápida. Muitas das vezes esse fast food é um alimento hipercalórico, né? Processado, rico em gordura, rico em sódio, né? E isso faz com que aumente a chance, né, do paciente desenvolver obesidade, né? Tá de mais fácil acesso a essa alimentação e também em contrapartida, porque o Brasil vive um momento de capitalismo intenso, então as pessoas estão tendo que trabalhar muito, né? Às vezes você tem uma carga horária de trabalho alta, você chega tarde em casa, o fast food acaba sendo a primeira opção, né? O tempo de tela também aumentou em crianças em 50% desde 2020. E os estudos mostram para a gente que quanto maior o tempo de tela, principalmente em crianças e adolescentes, maior o risco de desenvolver obesidade na idade adulta. E a gente sabe que a obesidade infantil é um problema sério de saúde, porque ela é mais grave. Quanto mais cedo, né, essa criança, esse adolescente é submetida a esse sobrepeso, maior vai ser o impacto à saúde ao longo prazo. Tá? Então, fica de atenção para a gente também olhar para as nossas crianças, né, para os nossos filhos, tentar trabalhar esse estilo de vida dentro da família toda, né? Não adianta só um dentro de casa mudar a alimentação, mudar o estilo de vida, se os demais não conseguem caminhar juntos. Outra coisa importante, a qualidade do sono do brasileiro piorou, né? A má qualidade do sono atingindo aí 66% dos brasileiros, né? Isso aqui está relacionado a diversos fatores, né? Maior tempo de tela, um ambiente estressor maior, né? A gente teve a pandemia do Covid aí que alterou bastante o nível de estresse do nosso país, estresse econômico, né? Então, a qualidade do sono a gente vai ver que é um pilar da medicina do estilo de vida. O paciente que não dorme bem, ele não se alimenta bem, ele tem uma produtividade alterada, ele pode ter alterações psiquiátricas, emocionais, e a gente entende que os pilares do estilo de vida, eles são uma corrente contínua. O paciente ele tem que estar com todos esses pilares alinhados para que ele consiga seguir com uma saúde adequada, tá? E também o sedentarismo cresceu no nosso país, afetando aí 46% da população, né? E aí, se a gente olha para os jovens, né, que é o que são mais acometidos, chega a ser 84% dos jovens no Brasil sedentários. Então, fica a reflexão, né? Como é que vai ser o futuro da nossa sociedade, se grande parte, né, dos profissionais de saúde, da população em geral, estão sedentárias, estão acima do peso e não estão conseguindo procurar ajuda ou não ter uma ajuda direcionada. E aí a gente tem que sempre ter muita atenção e muito cuidado e muito respeito com os pacientes que têm obesidade, né? De forma nenhuma discriminar, tratar com indiferença, né? Então, o profissional que cuida do paciente com obesidade, o respeito pela doença, ele deve prevalecer, porque a gente entende, quem estuda a obesidade entende que o ganho de peso ele é multifatorial. A gente tem componente genético, a gente tem componente metabólico, hormonal, e não é simplesmente obeso só quem come muito e não faz atividade física. Se fosse só isso,
seria muito mais fácil, e a Lu trabalha com obesidade aqui também, pode confirmar isso para a gente, se fosse só corrigir a alimentação e atividade física, resolver esse problema, a gente não estaria nessa situação atual. Então, essa é uma mensagem importante também. Todo paciente com obesidade, com IMC acima de 30, ele deve ser acompanhado por uma equipe multiprofissional que tenha respeito pela doença do paciente e não culpabilize o paciente por a sua condição de saúde, né? Eu trouxe essa pesquisa aqui também, que ela é focada nos profissionais de saúde, feita pela Fiocruz, tá? No momento ali que a gente teve o pico da pandemia. Então, foram 25 mil participantes dessa pesquisa e o público incluía médicos, enfermeiros, odontólogos, fisioterapeutas, farmacêuticos e nutricionistas, todos profissionais da área da saúde. E o que a gente achou nesses profissionais nesse momento de pandemia? 15% desses pacientes tinham alteração do sono. Lembra que eu comentei que o paciente que não dorme bem ou não tem um sono de qualidade é um paciente que acaba acarretando diversas consequências aí, metabólicas, né? O ganho de peso, alteração, né, psiquiátrica, alteração da emoção, né? Então, o sono é muito importante nesse cuidado do estilo de vida. Irritabilidade, choro, distúrbios em geral acometeram 13% desses profissionais, o estresse, aproximadamente 11%, dificuldade de concentração, 9%, perda da satisfação na carreira, tristeza, apatia, 9%. Isso aqui é muito importante, porque às vezes a gente vê muitos colegas profissionais da área da saúde abandonando a profissão porque estão se sentindo esgotados ou estão em uma fase de burnout profissional. E muitas das vezes esse profissional de saúde só precisa de uma atenção, de um cuidado, de um encaminhamento adequado para uma psicoterapia, para uma avaliação psiquiátrica, né? Sempre tem uma forma, né, saudável para a gente poder manejar esses sintomas, né? A gente teve, né, lembrando que a gente está no mês de setembro, né, da prevenção do suicídio, nessa pesquisa, 8% dos profissionais tinham ideação suicida, né, tinham esse pensamento e um planejamento. Então, isso serve de atenção também para o cuidado que nós, profissionais de saúde, devemos ter com a nossa saúde mental, que a gente vai ver que ela é um pilar importante do estilo de vida também. Eu gosto muito dessa frase, né? Eu acho que a gente, como profissional de saúde, sempre tem que estar se refazendo essa pergunta, né? Será que a gente tem dedicado tempo suficiente ao cuidado com o nosso estilo de vida, né? A gente dedica horas e mais horas ao trabalho, à família, né? Aos filhos, né? À vida financeira, à vida acadêmica, mas será que a gente está tendo tempo? Será que a gente está conseguindo tirar uma parte do nosso dia para focar no nosso autocuidado? Né? Eu gosto bastante dessa frase, né, conhecida aí na área do estilo de vida, que o custo do cuidado é sempre menor que o custo do reparo. Então, muitas das vezes, se esforçar nesse momento inicial de vida é muito mais importante do que apenas ficar tratando doenças no futuro. Então, quando a gente fala de estilo de vida, agora a gente vai ampliar um pouco o conceito, né? Então, estilo de vida é comer de forma saudável, fazer atividade física regular, gerenciar o estresse. Então, o estresse ele também impacta diretamente na qualidade de vida do profissional de saúde. Então, a gente trabalha num ambiente estressor, que tem que mediar muito conflito. Então, aqui a gente precisa aprender a gerenciar o estresse, porque a gente não consegue eliminar todo o estresse da vida. É como que a gente lida com essas situações. E aqui, muitas das vezes, lógico que a alimentação, a atividade física, o sono, ele ajuda nesse gerenciamento de estresse, mas muitas das vezes a gente precisa de uma ajuda profissional, né? Um psicólogo, um psiquiatra, em determinados momentos da vida, né? Outro pilar do medicina do estilo de vida são as conexões sociais. Então, a gente sabe que manter-se perto da família, né? Manter as amizades, né? As nossas conexões são importantíssimas para manter a nossa qualidade de vida. Não? Então, quem tem mais amigos, quem tem família próxima, vive mais e vive com mais qualidade de vida. Isso diversos estudos já
abordaram. Então, a gente precisa também cultivar os nossos relacionamentos, né? O outro pilar é o sono. Então, a gente precisa cuidar do nosso sono. Esse sono ele precisa ser reparador, ou seja, aquele tempo que eu estou dormindo, eu acordo bem, acordo descansado, acordo produtivo, acordo com humor equilibrado, né? A gente também tem que fazer a prevenção do uso de substâncias de risco. O que que seria isso? Né? Prevenção do tabaco, né? Do uso de drogas, né? Do uso de álcool. Isso também faz parte da abordagem da medicina do estilo de vida. Então, quando alguém perguntarem para vocês se o seu estilo de vida está legal, lembrem desses 6 pilares. Né? Lembrar que ele está sempre em fluxo de corrente contínua. O que que isso quer dizer? Que para todos os funcionários nenhum pode desequilibrar. E atualmente tem se falado muito da importância também da espiritualidade para manter um bom estilo de vida, né? Essa conexão com algo além, né? E aqui eu não falo religiosidade, né? Eu falo espiritualidade mesmo, no sentido de conexão com algo a mais, né? Então, esses são os 6 pilares da medicina do estilo de vida. Então, foco na nossa alimentação, na nossa atividade física, na gestão do estresse, né? Na nossa gestão do nosso cuidado emocional, o sono restaurador, as conexões sociais e a prevenção do uso de tabaco, drogas ou álcool. Então, agora a gente ampliou o conceito de estilo de vida. Vamos falar um pouquinho da saúde alimentar, né? Para que a gente tenha uma saúde equilibrada, a gente sempre tem que respeitar, né, o que a gente chama do equilíbrio alimentar, que são as leis de Pedro Escudeiro, que é a quantidade adequada, a qualidade, a harmonia e adequação, tá? Isso aqui é só para exemplificar para vocês como que seria a distribuição de um prato saudável, né? Esse prato ele tem que incluir legumes e verduras, que são fontes de fibra e micronutrientes, tem que ter carboidrato, proteína animal ou proteína vegetal também junto nesse prato, se o paciente não for vegetariano. Então, a gente tem que ter o que a gente chama desse prato colorido, rico nos macro e micronutrientes, né? A gente precisa de todos esses alimentos em sinergismo para que a gente consiga manter o nosso estado nutricional. Por que eu falo isso? Que a gente vê na mídia, né? A demonização do carboidrato, falando que você não pode comer. Não, não é assim. A gente tem um equilíbrio nesse prato, e aí a gente tem as nossas nutricionistas, que são as responsáveis por montar esse cardápio, né, sempre em equilíbrio, para que a gente consiga manter o nosso estado nutricional. E o vegetarianismo também está presente hoje na nossa sociedade, né? Nós, como profissionais de saúde, não devemos, né, colocar, né, à frente a nossa vontade, e a gente respeita a escolha do paciente. Então, o vegetariano, né, ele vai comer aproximadamente 50% de legumes e verduras, 25% desse prato de feijões e castanhas e 25% de cereais e batatas. Ou seja, aqui saiu a proteína animal. Mas esse vegetariano, ele consegue sim manter o seu estado nutricional, consegue manter a sua massa muscular, desde que ele faça um acompanhamento nutricional, nutrológico adequado para repor, né, alguma vitamina que porventura fique deficiente a longo prazo, tá? Então, a gente falou da alimentação, né? Agora, atividade física, né? Para a gente ser considerado não sedentário, a gente precisa acumular de 150 a 300 minutos de atividade física moderada, de moderada intensidade, tá? Para a gente ter um impacto maior na prevenção de doenças, a gente tem que tentar atingir 300 minutos por semana, que daria ali em torno de 1 hora por dia, tá? Isso é acumulado ao longo da semana. Mas, doutor, eu não consigo malhar 2 dias da semana. Ok, malha 3 e coloca o restante no final de semana. O que que é importante a gente entender? Que todo movimento importa. Então, se a gente está dentro do hospital e a gente tem a oportunidade de usar o elevador, a gente tem a oportunidade de usar a escada ao invés do elevador, vamos usar a escada, né? Todo movimento conta como atividade física para que a gente possa prevenir essas doenças, tá?
Além da atividade física aeróbica, se recomenda também que pelo menos 2 dias na semana a gente tente fazer algum exercício de fortalecimento muscular, tá? Então, para quem está aqui sedentário ainda, o mínimo é 150 minutos por semana, tentando fazer com que chegue a 300 minutos por semana. Mas, doutor, qual que é a atividade física mais adequada? A que você consegue fazer no seu momento de vida, a que encaixa melhor na sua rotina, né? Então, isso tudo tem que ser estudado junto com o seu profissional de saúde, né? Porque também não adianta a gente querer fazer um esporte, algo que esteja muito fora da nossa rotina, porque não vai dar certo. Tem que ser algo que seja fácil e de habilidade para que vocês consigam incluir isso na rotina de vocês. E, gente, atividade física não é só para perder peso, né? A atividade física melhora a nossa parte mental, a nossa saúde mental, o controle de ansiedade, prevenção de doenças psiquiátricas, prevenção de doenças crônicas, né? Então, há uma melhora completa do bem-estar, uma melhora do sono, que é um pilar da medicina do estilo de vida. E eu sempre falo com meus pacientes que exercício físico é inegociável, né? A mudança do estilo de vida, ela é a primeira linha de tratamento de todas as doenças crônicas. Então, se a gente pega o guideline de hipertensão, de diabetes, né, de prevenção do câncer, tá lá. Se alimentar bem, fazer atividade física, ter um sono reparador, é a primeira linha de tratamento, tá? Bom, a gente falou de antropometria, né, que é um importante medidor aí para a gente chegar no critério diagnóstico de obesidade. Essa aqui é a fórmula, né? Vocês pegam o peso de vocês, dividem pela altura ao quadrado em metros, vocês vão achar um valor, né? A gente considera sobrepeso quando está acima de 25 até 29,9. Todo IMC acima de 30 já é considerado obesidade. Então, se o meu IMC está acima de 30, eu preciso procurar um profissional de saúde para que eu consiga procurar, né, e entender qual que é o meu melhor tratamento nesse momento. Tem paciente com obesidade que vai mudar só o estilo de vida, né? Vai se alimentar bem, fazer atividade física e vai conseguir sair da obesidade. Tem paciente que é mais grave, vai precisar de medicação ou numa obesidade mais extrema, né? Com outras doenças associadas. Muitas das vezes vai necessitar da cirurgia bariátrica, tá? Então, um parâmetro que a gente sempre olha também. Falei da importância da saúde do sono, né? Esse aqui é um estudo feito pelo Instituto do Sono, né? Com a população idosa no Brasil, e a gente tinha em 2018 aproximadamente 60%, né, dessa população com queixas relacionadas ao sono, ou seja, um sono de qualidade ruim. Né? Em 2019, esse mesmo estudo observou que houve um aumento dessa piora da qualidade do sono. O que esses pacientes relatavam? Que 57% deles acordavam durante a noite, né? 52% se sentiam cansados ao acordar, né? 44% tinham dificuldade para iniciar o sono e 34% acordavam muito cedo. Né? E qual que é a quantidade de sono adequada? Isso varia de paciente para paciente, né? Depende da sua fase de vida, mas se recomenda de 7 a 9 horas de sono por dia, né, sendo apropriada ali ficar na faixa de 6 a 10 horas. Né? Então, isso é o que a Sociedade Brasileira do Sono orienta. O que é mais importante que o tempo de duração do sono? Que esse sono seja um sono reparador, que você acorde bem, descansado, disposto, com a sua parte emocional equilibrada, e a gente vai ver que o sono de qualidade, né, ele tem outras interferências emocionais que impactam na qualidade desse sono. A gente observou nas últimas décadas que o nosso estilo de vida agitado, né, numa sociedade industrializada, acabou piorando a qualidade do nosso sono. A gente está muito exposto à luz, né, tempo de tela, pressões sociais e econômicas, então a gente tem que trabalhar mais para ganhar mais dinheiro e a qualidade do nosso sono ele vem
caindo nos últimos anos aqui no nosso país. O sono de má qualidade ele está associado ao aumento, né, das doenças crônicas, o aumento do risco de câncer, diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares também, né? E para a gente dormir bem, a gente tem que estar equilibrado da nossa parte psicológica, né? Muitas das vezes a gente tem um transtorno de ansiedade que não está sendo tratado, e isso vai impactar no nosso sono. Então a gente precisa trabalhar todas as faces, né, dessa insônia, fazer uma investigação. É um transtorno de ansiedade? É falta de atividade física? É uma alimentação inadequada? Será que esse paciente tem alguma doença que não está diagnosticada? Então, se atentar à qualidade desse sono e buscar esse equilíbrio emocional, né? Saúde mental importantíssimo para quem quer ter um bom estilo de vida. E hoje, gente, fazer psicoterapia, procurar uma ajuda psiquiátrica, né, se for a indicação, é algo que deve ser, né, colocado como uma prioridade na nossa sociedade, né? A gente falou aqui da alta prevalência de depressão, né, de sobrepeso, de obesidade desses profissionais de saúde, porque muitas das vezes esses profissionais de saúde não estão com o diagnóstico adequado de suas doenças mentais. A gente tem o Setembro Amarelo, que é uma importante campanha de prevenção do suicídio, né? A última estimativa que saiu, que a gente perde anualmente 1 milhão de pessoas por suicídio no mundo, né? Então, quando a gente fala de estilo de vida, a gente tem que lembrar do nosso equilíbrio mental e da nossa saúde mental. O suicídio é uma das principais causas de mortalidade no Brasil e no mundo. No entanto, o conhecimento desses fatores de risco, preconceito, afasta essas pessoas de uma possibilidade de cura, né? Porque a depressão, ela tem tratamento, né? Ela tem como ser controlada, mas a gente precisa dar esse passo inicial. Passando visita essa semana, na tela aí do computador do 9 de julho, eu vi essa propaganda, achei bem interessante, né? Então, existe esse mapeamento da saúde mental dos nossos colaboradores. Então, quem não preencheu, eu acho legal preencher, né? Para quem precisar de ajuda, conseguir ter acesso. Quando a gente fala de bem-estar, então, a gente está falando de uma alimentação adequada, atividade física, comportamento preventivo. O que que é o comportamento preventivo? Não fumar, né? Evitar o uso de álcool, evitar o uso de drogas ou substâncias químicas, né? Então, cessar o tabagismo é uma importante medida, manter os nossos relacionamentos saudáveis, e eu sempre falo que isso é muito importante. Não adianta nada a gente ter uma boa alimentação, se exercitar, né, se a gente está tendo relacionamentos tóxicos que não estão sendo legais e que precisam ser olhados com mais atenção. E como eu disse, a espiritualidade também é importante nesse momento de cuidado com a saúde. Então, quando a gente busca saúde, a gente tem que entender também que é uma responsabilidade do indivíduo, sim, mas também da sociedade como um todo, que a gente tem diversas barreiras sociais que impedem o indivíduo de ter um bom estilo de vida. Então, a gente tem que olhar dessa forma para a gente se culpar menos, né? Muitas das vezes a gente está inserido numa sociedade que pouco se importa, né, com uma boa qualidade do sono, uma boa qualidade da alimentação. E se a gente quiser se prevenir do câncer, né? Eu gosto bastante desse material do INCA, que ele traz para a gente 10 recomendações simples de como se evitar o câncer. Isso tudo baseado em evidências, né? Quando a gente olha a epidemiologia, a gente vê que o câncer está em crescimento no Brasil, principalmente o câncer coloretal, que é o câncer que mais está associado ao estilo de vida. Então, é o câncer que está associado ao sobrepeso, obesidade, sedentarismo, alimentação ruim. E quais são essas 10 orientações, gente? Evitar o uso de carnes processadas, limitar o consumo de proteína vermelha,
né? Esse manual do INCA orienta que a gente deva consumir no máximo 400 gramas de proteína vermelha por semana. Por quê? Essa proteína vermelha, ela quando é aquecida, libera aterolaminas heterocíclicas que são cancerígenas para esse colonócito, tá? Então, a proteína vermelha, ela deve diminuir aí o nosso uso ao longo da semana. A gente também deve ser fisicamente ativo, tentar atingir aí 300 minutos de atividade física por semana, ter uma alimentação com mais vegetais, né? Uma base mais de plantas e vegetais, evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, bebidas açucaradas e fast food, evitar o consumo de bebida alcoólica, né? Para quem é do sul, aí, o chimarrão também deve ser reduzido, não usar suplemento alimentar sem indicação, isso é muito importante, né? Lembrar que a gente precisa ter um equilíbrio, né? Então, se a gente tem uma boa alimentação, a gente não precisa de suplemento alimentar. E para quem é mamãe, alimentar o seu bebê, né? E se o paciente já tem câncer, todas essas medidas aqui são importantes. E o primeiro e mais importante orientação é manter um peso saudável. Então, se eu quero me prevenir do câncer, eu preciso manter o meu peso saudável. O que é o peso saudável? Aquele IMC abaixo de 25, entre 18,5 e 25, tá? Para a gente conseguir se prevenir do câncer. E o que é interessante também observar? Quando a gente tem medidas de prevenção do câncer, a gente também previne outras doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, doença cardiovascular, né? Então, a gente acaba ganhando, né? Uma mensagem importante que tem que ficar para a gente, né? Cuide das suas emoções, sentimentos, relações, acolha, né, essas emoções, tenha compaixão com a história e seja gentil com você. E sempre que for, né, preciso, procure a ajuda de um profissional. Então, hoje a gente tem tratamento para obesidade, tem tratamentos eficazes, a gente tem tratamento para depressão, né, para qualquer alteração psiquiátrica, então sempre existe uma possibilidade de tratamento e cura. Quem quiser entender um pouco mais de estilo de vida, né, quem gosta de podcast, eu recomendo esse aqui, chama MEV-REC, da Sociedade Brasil MEV, né, Brasil de Mudança do Estilo de Vida, é bem legal. Ele conceitua para a gente todos esses pilares que a gente discutiu de medicina do estilo de vida. Então, o que eu acho que tem que ficar para a gente de mensagem, né? Que estilo de vida vai além da alimentação e da atividade física, que a gente tem que ter o cuidado com o nosso sono, com as nossas emoções, com a nossa saúde mental, né? A gente tem que ter o cuidado também com os nossos relacionamentos, que são importantes, tanto os relacionamentos no nosso ambiente de trabalho, como no nosso ambiente domiciliar. Todos esses pilares em conjunto fazem parte de um bom estilo de vida. Tá? Aqui é meu contato, se alguém depois quiser algum material, eu fico à disposição de vocês aí para a gente poder discutir um pouquinho. Obrigado. Cadê o Val? Val sumiu. Bom, deixa eu falar então. Parabéns, Renan. Eu acho foi muito legal o jeito que você expôs o tema de uma maneira prática, né? Porque é super comum a pessoa busca ajuda, muitas vezes vai num cardiologista, por exemplo, ele sai ali da sala do consultório com a missão de ir para casa, ó, muda hábitos, muda estilo de vida. Mas o que é mudança de estilo de vida? Então, acho que você colocou de uma maneira muito clara aí que a gente não precisa de muita coisa para poder mudar hábitos, né? Então, você colocou ali de uma maneira bem visual o que é um prato saudável, depois você fala de minutos de atividade física, que a gente não precisa, não necessariamente estar dentro de uma academia para sair do sedentarismo. Então, acho que foi bem, bem legal o jeito que você conduziu aí o tema, foi de uma maneira bem clara. O que eu queria perguntar para você é que você fala do sono e aqui a gente está falando de profissionais da área da saúde, né? Então tem uma questão, muitas vezes o colaborador vai ter plantão noturno.
a gente sabe que a questão de não dormir à noite é um fator para propiciar o ganho de peso, né? Então, queria que você falasse um pouquinho disso para a gente, se tem alguma maneira da gente conseguir driblar essas mudanças que vão acontecer de uma maneira fisiológica mesmo para quem não dorme à noite. Legal, Lu. É, e aí eu já começo a responder a sua pergunta pelo seguinte: a gente precisa sempre buscar o equilíbrio dos 6 pilares do estilo de vida, né? Porque se um desequilibra, os outros vão se prejudicando, né? Toda semana no consultório a gente tem um relato, né, do paciente que começou a não dormir bem, aí começou a se alimentar mal, começou a lidar mal com as suas emoções e parou de fazer atividade física, porque a gente tem que pensar que o estilo de vida ele é em fluxo de corrente. A gente precisa estar com todos os nossos chakras alinhados ali para que a gente tenha sucesso. Mas sim, a gente tem os profissionais noturnos, né, que fazem parte do seu trabalho. O que a gente precisa com esses profissionais? Ter uma atenção especial, né? A gente tem que permitir que, à noite que esse profissional de saúde esteja em casa, que ele tenha uma boa qualidade do sono, que ele tenha uma boa higienização do sono, e se ele tiver dificuldade de induzir ao sono, procurar uma ajuda medicamentosa, sim, né? Porque ele precisa dormir, né? Muitas das vezes o higiene do sono funciona, mas muitas das vezes a gente vai precisar de alguma medicação. Esse profissional que trabalha à noite também tem que ter um cuidado a mais com a sua alimentação e com a sua saúde mental. A gente tem vários estudos que mostram que trabalhadores noturnos têm uma maior tendência a ter distúrbio do sono, depressão, alterações emocionais. Então, quando a gente atende esse paciente no consultório, a gente já fica mais atento, né, com esses comportamentos. E a gente sabe que quem trabalha à noite também tem uma maior tendência a ter uma alimentação desequilibrada, uma preferência por doce, por açúcar. Então, a gente vai ter que criar estratégias para que esse paciente tenha menos compulsão. Muitas das vezes vai ser uma dieta rica em fibra e proteína, mas muitas das vezes a gente vai precisar também de estratégia medicamentosa. Então, eu acho assim, infelizmente não tem como, né? Você só falar com o colaborador, mude de trabalho, né? Não é bem assim. Então, a gente precisa ajudar conforme a sua necessidade. Então, eu acho que se o sono está prejudicado, cuidar da alimentação, cuidar melhor da atividade física, né? Da saúde mental. Muito bom. Vamos ver aqui se tem alguma coisa no nosso chat. Deixa eu ver aqui. Carla sugeriu um documentário, Blue Zones. Não assisti. Como viver até os 100 anos. Os segredos das zonas azuis. Vamos ver. Bem legal, bem lembrado pela Carlinha. Eu não É assisti. um Foi a seriado Carla. que é um seriado que eles pegam vários pontos do mundo em que eles observam que tem vários centenários, pessoas que vivem mais de 100 anos, e eles começam a estudar o estilo de vida dessas pessoas. Por que que elas vivem mais que o resto do mundo? E aí eles observam muito, e um ponto importante é que eles chegaram à conclusão que essa população da Blue Zone, eles tinham o que a gente chama de Ikigai, que é um propósito de vida. Né? Para quem não sabe o que é Ikigai, é uma filosofia japonesa que fizeram lá da ilha de Okinawa. Então, esses pacientes eles têm um propósito de vida, eles se envolvem com questões sociais, né, de ajuda ao próximo, eles têm atividade física dentro da sua rotina, eles têm um senso de vivência em comunidade que é muito forte. Então, essa conexão social dessas pessoas que vivem mais de 100 anos é algo que impacta diretamente na saúde dessas pessoas. Então é bem legal, vale a pena assistir. Legal. Será que tem mais alguma pergunta? Alguém quer Deixa eu... perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade. Vamos ver. Aprendeu muito aí, Val? Qual, Eu qual quero Cadê o pilar, Val? qual Ó, o pilar Val, da o sua... Val. Eu assumi seu posto aqui que você sumiu. eu tá quero com- parabenizar. Eu acho que caiu aqui a conexão, mas parabenizar Ah, pela tá. apresentação, né? Pelos tópicos. Excelente apresentação e pensando na saúde do trabalhador, né? Somente nós, profissional da saúde, que faz dupla jornada, né? Que tem o trabalho noturno também. E o senhor deu várias dicas aqui para nós. Eu queria fazer uma pergunta relacionada àquele profissional da saúde, né?
que é sedentário, que já tentou e não consegue dar continuidade, né, numa atividade física, qual o caminho aí para ele persistir, Renan? Com todas essas orientações que você deixou para nós aí, para procurar um profissional da saúde, um nutricionista, um educador físico? Val, excelente pergunta. Mudar o estilo de vida é sempre um desafio e a gente não pode se sentir culpado. Gente, mudar o estilo de vida é algo complexo, né? Envolve muitas questões, né? E envolve rotina, envolve trabalho, envolve possibilidade, envolve localização de moradia. Então, o que que é importante? Identificou que algum desses pilares não está bem alinhado, procurar uma ajuda profissional, né? Pode ser um médico clínico, né, de um posto de saúde perto de casa, enfim, que tiver mais fácil acesso. Pode ser um médico nutrólogo, né, ou médico do estilo de vida. Hoje a gente fala muito do nutrólogo porque a gente tem esse olhar mais ampliado para a saúde de uma forma integrada, né? Então, o nutrólogo é um profissional que pode ajudar bastante aí o profissional de saúde na recuperação desse estilo de vida. Mas é algo complexo, Val. Comer bem, fazer atividade física, cuidar das relações, das conexões sociais, da saúde mental, tudo isso dá muito trabalho e a gente precisa se dedicar, né? E aí é uma queixa muito frequente, né, dos enfermeiros. Ah, mas, doutor, eu acordo 4 horas da manhã para trabalhar e chego em casa às 9 da noite. Eu chego sem energia para fazer atividade física. Eu falei, então tudo bem. Vamos tentar fazer algo que encaixe e seja funcional na sua rotina. Será que no sábado e domingo a gente consegue introduzir uma atividade física? Será que dentro do hospital a gente pode usar mais as escadas ao invés do elevador? Será que então eu posso caprichar mais na alimentação, já que na atividade física eu não estou conseguindo entregar bem, né? Será que eu preciso cuidar do meu sono com uma melhor qualidade, que se eu tenho poucas horas de sono, que essas horas sejam produtivas? O que eu acho que é sempre há uma saída, Val. Sempre há uma ajuda que pode ser encaminhada. E eu falei bastante da questão da saúde mental, que a gente tem que ter esse olhar e essa atenção os nossos profissionais da área da saúde. Vocês viram aquela pesquisa com 22 mil profissionais, que 10% desses profissionais já tiveram ideação suicida. E a ideação suicida ela está relacionada a uma depressão não tratada. E hoje a gente sabe que a depressão tem tratamento. Então, a gente, dentro de casa, com os nossos colegas, a gente precisa ter esse cuidado de sentir como é que o nosso colega está emocionalmente, para que a gente consiga orientar e prestar apoio e ajuda e direcionamento, né? Obrigado, doutor Renan. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu não tenho dúvida, não, Renan, mas eu só queria complementar isso que você falou aí. Posso? Pode, por favor. Eu vou abrir aqui a câmera. Oi, gente, boa tarde. Então, assim, o Renan comentou nisso aí, né, de alinhar os chakras, e isso é muito difícil, gente, porque a nossa vida não é algo linear, né? Então, assim, se a gente ficar procurando esperar o momento perfeito para fazer tudo 100%, dificilmente a gente vai conseguir cuidar minimamente da nossa saúde, né? Então, assim, como forma de incentivo mesmo, comece com o que vocês têm, do lugar que você está. Se não consegue fazer um exercício físico de fato, tenta comprar um relógio. Até o próprio celular, ele mede o número de passos que a gente dá por dia. Então, cria uma meta de começar com pelo menos 5.000 passos por dia, depois você aumenta isso para 10.000 passos. Não precisa estar em um ambiente de academia, só de você aumentar a sua movimentação das atividades habituais do dia a dia, isso já muda desfecho, tem estudos que mostram isso, né? E é isso, e procure também incentivar esse ambiente no ambiente de trabalho. Se você percebe que tem alguém que está mais desmotivado, combine com um colega, às vezes vocês têm ali um tempo, né? Saiu do plantão noturno, quem sabe, ao invés de ir para casa, já vai fazer alguma coisa ali com aquele colega. Essa questão dos vínculos sociais nos ajuda a manter também
hábitos melhores. Assim como o inverso é verdadeiro. Se a gente Sim. tem pessoas ao nosso redor que não têm esses hábitos e nos estimulam a ter hábitos não saudáveis, a tendência é que a gente vá por essa direção. Então, eu tenho muito uma filosofia que a gente deve criar o nosso próprio microambiente. Então, se eu quero fazer algo melhor para a minha saúde, se eu quero estar mais saudável, eu tenho também que criar um ambiente que seja mais propício para isso. Né? Me aproximar de pessoas que estejam com esse mesmo propósito é um caminho aí para quem quer começar. E a gente pode até lançar um desafio aqui de cada colaborador vigiar o lanchinho da tarde do amigo, porque eu sei que essas copas aqui tem muito salgadinho, muito bolo. Então a gente lança o desafio de 30 dias aí sem coxinha e vamos ver qual que é o impacto disso no final do mês, né? Parece uma besteira, mas é como a Carla colocou, né? É um movimento que você faz que puxa o outro. Então, à medida que você vai se cercando de pessoas que têm hábitos bons, você começa a introjetar isso na sua rotina, e isso começa a fazer mais sentido. E o contrário é verdadeiro. Então, já que eu não treinei, eu posso comer o chocolate. E já que eu não dormi bem, eu posso isso. Então, você começa a ter essas recompensas, né? É como se fosse uma recompensa mesmo, né? Trabalhei muito, então eu posso. Então, essas associações elas são negativas, elas também são verdadeiras, então viram um ciclo aquilo. Então, policiar o coleguinha e trazer a maçã ao invés do bolo à tarde, talvez seja um primeiro passo, né? Uma coisa simples aí de se fazer. Parar de pegar elevador é uma coisa super simples também de se fazer. Colocar uma salada a mais no prato, né? Isso é uma coisa também que você faz amanhã, não precisa esperar segunda, né? O Dia Internacional da Dieta, não precisa. Então, são coisas pequenas que somadas têm um impacto muito grande na saúde. Ó, o Rafael falou pro Val que para cancelar a Coca-Cola e o pastel da quinta-feira, Val. Pronto, Já cancelamos cancela. já. O que a Lu falou é Quero muito ver, hein? importante, né? Só complementando o que a Lu falou, muitas das vezes você não vai conseguir trabalhar os 6 pilares do estilo de vida, mas se você cuida, só de você começar a atividade física, você já se empolga nessa mudança, você já automaticamente já quer melhorar a sua alimentação, você quer melhorar os seus hábitos de sono, né, a qualidade. Então, um pilar puxa o outro. Então, comece pequeno, né? Eu sempre falo, comece aos poucos, como a Carla falou. O importante é sair da inércia, sair do sedentarismo e dar um start no autocuidado, que a gente viu que a epidemiologia mostra que 70% da população no mundo é sedentária. E se a gente olha que o sedentarismo é a causa base de 80% das doenças crônicas, então é uma linha de importantíssimo cuidado. Hoje em dia não dá mais para a gente poder negociar atividade física e alimentação, né, Lu? É algo que Bem, é inegociável no nosso acompanhamento. e é aquilo que a gente fala, né? Equilibrar os pratinhos. Tem uma hora que um pratinho vai estar mais bambo que o outro, mas deixa ele rodando ali na velocidade dele. Só não deixa cair. Então, se não dá para caprichar muito na atividade física agora, faz qualquer atividade física. É melhor do que não fazer, né? Não dá para, nossa, a minha dieta não está 100%, mas tem, de alguma maneira, melhorar como você puder. Então, sem esperar esse momento ideal aí que a gente está falando. Dá para começar hoje no jantar, dá para começar amanhã no café da manhã. Eu acho que é isso. E o autocuidado, ele é um esforço que a gente faz, né, na É, tentativa de um ganho a longo prazo, né? Então, a gente tem que ter esse entendimento. Então, muitas vezes a gente acorda desanimado, né? Eu chego desanimado em casa para academia, eu falo, nossa, gente, hoje não dá, não dá. Mas aí não, você tem que ser forte e persistente para que as coisas aconteçam, né? E no meio às vezes você vai para academia desanimado lá, você já se anima, já volta com uma autoestima melhor, com um humor mais adequado. Então, é criar rotina, né? Você tem que ter o seu planejamento do seu cuidado do estilo de vida. Esperar que a motivação venha do nada, né? Que aconteça, aquela vontade intrínseca de mudar, não. É a gente que se planeja para que isso aconteça, né? E como que a gente pode se motivar? Vendo os dados, né? Eu mostrei diversos dados para todo mundo que é uma causa importante de várias doenças, assim como também
a mudança de estilo de vida trabalha a nossa autoestima, né? A nossa qualidade de vida. É isso. Se ninguém mais tiver perguntas, acho que dá para a gente encerrar, né? É isso aí. Parabéns, Renan. Foi muito bom. Aí a gente agora aguarda a próxima. A Isso gente aí. Até o volta mês, com você. próximo mês.